Meu nome é Itatiba. Sou uma cidadezinha do interior de São Paulo, mas também sou o Corpo Seco, a ferrovia fantasma e o casarão esquecido. Na memória dos meus dias, desfilam as belas mulheres, os corruptos, os suicidas, os pederastas e os hipócritas de todas as idades. Me chamam de princesinha da colina, mas tenho os encantos de uma putinha. Um brinde à poesia de Matheus Machado. Bem-vindos ao Sala de Leitura. Hoje eu tenho o prazer e a honra de ter ao meu lado Matheus Machado. Matheus, um brinde à sua poesia e à sua prosa. A nossa poesia. E aí a gente chega na beleza de todas as coisas, que eu vi, são livros próximos, só que esse eu acho que tem um cuidado estético maior, né? Você teve mesmo uma preocupação? Eu acho que ele é mais elaborado, uma preocupação maior. Porque assim, quando você escreve um livro, aí depois você vai escrever o próximo, você tem que superar o anterior. Então essa busca contínua de aperfeiçoamento. E aquilo que nos dá trabalho. Né? E então ele tem, eu acredito que os capítulos, né? Acho que o segundo capítulo aí são 22 poemas. Cada poema é como se fosse uma interpretação muito pessoal das cartas do tarô. E o último capítulo são 33 poemas, que é a idade que Cristo, né, até quando ele viveu, ele foi crucificado com 33 anos, então. Mas tem uma ligação, a ligação está mais na numeração do que na história cristã. Agora, sim, eu me permiti ainda abranger um pouco mais outros universos, outras dimensões dentro da beleza de todas as coisas. Eu abri o foco, né? Abri a lente. Mais ainda, né? Um pouco mais. E é um livro que eu gosto. Dos três, assim, eu acho que esse eu gosto bastante. São poemas também bem extensos. Essa é uma questão que eu ia perguntar, né? Você é bem prolixo, né? Escreve, os textos são longos. Então, sabe... E produz bastante, né? Sim, eu tenho coisa ainda engavetada, tenho... Os livros, né, são grandes, né? Sim. Mais de 200 folhas, né? Eu acho que o Origami foi... ele é mais curtinho, mas os outros são bem longos, né? Sim. Esse capítulo aqui, o nome dele é O Luz Cártaro. Eu vou ler o poema 14. Temperança é o nome do anjo que pisa sobre a face das águas, agita a flor das emoções em ondas crescentes e surge o teu rosto, moça. Engulo o pólen da tua inocência e fico com o hálito de beija-flor no auge da primavera. No peito, coração de cornalina, pedra lapidada pelo desejo. Beijo tua pálpebra, tulipa, fibra de carbono, tua sobrancelha, estilhaço de bala na faixa de Gaza, anéis de Saturno, deusa escorpião dançando no meu ventre. A pedra da lua, a pedra do sol, buscando o ponto de equilíbrio. Sou a contraparte da tua carne, a contraparte da tua alma. Pense em mim com teu coração, verdades que não confessamos, e nos tocamos sempre, mesmo à deriva, beijo teu tornozelo. E aí a gente vai ter mais um livro de poesia, que deve sair esse ano ainda, né? Sim, com Daniel Perrone. Isso, Algarova. Então o livro está com ele. Na verdade era para ter saído, mas houve alguns contratempos, mas aí eu acredito que até o final do ano ele seja publicado. É um livro bem mais
robusto, né? Bem robusto. E bem mais diversificado também. Eu acho que a lente está um pouco mais aberta. E começa a dar assim, indícios de um novo rumo, talvez, né? Naquilo que eu busco de poesia. E principalmente agora focado muito nessa coisa do verbo, da palavra, de se criar com o verbo. E tem toda essa tradição. Algumas coisas eu vou acabar mudando ou deixando de lado, né? Com o totemismo, talvez não vá aparecer. Enfim, haverá mudanças. Né? E aquele capítulo que eu mais gostei, eu achei que ali é uma grande inovação, que é o Evangelho segundo os super-heróis. O Evangelho segundo a HQ. Segundo a HQ, né? Foi bem interessante porque eu peguei a ideia do herói, né, dentro dessa questão mitológica. Arquétipo até, né? Arquetípico. E eu arrisquei, vamos ver o que ficou. Agora tem uma coisa que eu preciso deixar acreditado aqui. Eu lembro que na época, quando eu até mostrei para você, né, Fabiano? Eu tinha 4, 5, meia dúzia de poemas, se tivesse isso. E uma das observações que você fez numa resenha foi que o ponto fraco é que eram poucos poemas, né? Poderia se fazer mais. Sim. E a partir daquilo eu comecei a criar mais. Então hoje está em torno de uns 15 poemas. Então aumentou. Né? Eu lembro que você já tinha me mandado uma versão atualizada com alguns mais. Justamente. Eu achei fenomenal aquilo. E então esse aumento é graças também ao Fabiano, que indiretamente, ou enfim, ele me fez escrever mais. Em alguns livros você cita, né, Mescalina, Peyote. Você já teve experiência? Como é que foi? Não tive experiência nem com Mescalina, Peyote. Quando eu te conheci primeiro pelos livros e tem toda essa questão, e aí o cara é abstêmio, né? Tanto que aqui é suco de uva. É suco de né? uva. Uma das poucas vezes que o sal de leitura não tem álcool. Então, eu penso também que dentro do nosso cérebro é uma máquina. Eu não gosto muito da ideia de máquina, mas é um microcosmo, é um micro-universo. E é poderosíssimo. Tudo que o nosso corpo precisa está aqui dentro. Né? Sim. Então você... E o contrário também, né? E o contrário também. Mas eu tive a minha época de muita bebedeira, de maconha, de até outras drogas, mas assim, foi muito curto e acho que foi mais um papel mais social do que propriamente a ligação com algum tipo de vício ou de consumo. O que me deixa chapado é Joe Coltrane. Joe Coltrane, poesia, isso. Miles Davis. Mas é que eu pensava em alguma coisa mais ligada a um ritual mesmo, né? Como é o peyote ou a mescalina ou o próprio uso do haxixe para algumas culturas? Então, porque eu acho que o seu texto, a sua poesia tem alguma coisa de uma viagem mesmo. Essa conexão se dá às vezes, né? As drogas em muitas culturas faz essa ligação entre os dois mundos, né? Dentro do xamanismo, dessas culturas mais arcaicas que se usam dessas ervas, desses psicotrópicos, é justamente para alcançar um patamar de consciência para poder se ligar ao sagrado, né, e trazer algo de lá para curar a tribo, para curar a comunidade. É o condutor para a viagem, né? Justamente, é o condutor. E engraçado, é interessante que dentro dessas tradições e dessas experiências, né, existe aquela glossolalia
né? Ou glossolalia, me corrige. Glossolalia. Que faz o quê? O indivíduo ele passa a falar uma língua que não é dele, que não é da tribo. É uma língua entre ele e a experiência, tá? E a partir disso, ele tem as revelações. No cristianismo, existe também o que chamam de batismo com o Espírito Santo. Isso lá em Pentecostes, né, no Testamento e tudo mais. Só que muitos criticam dizendo o seguinte, mas isso é glossolalia. Mas tem um porém. Não importa se não é uma língua traduzível, porque não é para ser traduzida. Mas não tem sentido. Não é para ter sentido, por quê? Porque é uma experiência consagrada. Entendeu? Então, é uma relação consagrada. Quem toma a direção aí é o sagrado, entendeu? Não é a pessoa aqui. Então, é uma experiência também de alteração de consciência e tal, mas ela é conduzida por essa experiência sagrada, por essa epifania. Então, muitos falam, né, glossolalia é só uma experiência em que a pessoa começa a falar coisas que não têm sentido, mas é muito mais profundo que isso. Ela tem a sua legitimidade, né, dentro da experiência espiritual, seja através do batismo com o Espírito Santo ou em outros espíritos. Em várias culturas. Sim, várias culturas isso aparece. Agora a gente chega nas Hienas de Rimbaud. Isso. Seu primeiro romance, pelo menos publicado, né? Eu sei que você escreve bastante. Eu tenho um outro romance. Esse é o mais antigo. Eu terminei de escrever ele em 2005. Eu acho que eu comecei em 2002, 2003. Não, acho que não me lembro. Eu acho que deu em torno de um ano e meio o processo dele. Eu terminei em 2005 e ficou engavetado. Depois disso surgiu um outro romance chamado Pandora, que na época eu escrevi com uma outra escritora, uma parceria, uma de Grego. E foi assim uma experiência, ok, vamos ver como é que funciona isso. E foi publicado e tudo mais. E aí depois, agora, na verdade, as Hienas de Rimbaud, durante muito tempo, eu tinha aquela, vou jogar isso fora, eu vivi um conflito muito grande com esse livro, né? Porque até pouco tempo atrás, olhando ele, eu falei assim, nossa, é uma coisa que muito juvenil. Eu tentava mudar, refazer todo o livro, mas não compensa, eu teria que criar um outro livro. Então eu deixo como ele está e não mexo em nada. Se tiver que é só uma coisinha ou outra para fazer um ajuste, mas não dá para mexer em todo esse tudo. E ficou. É um livro com uma influência beatnik bem forte, On the Road, né? E tanto a linguagem, eu busquei fazer fugir completamente de padrão. Eu nunca gostei de vírgula, então eu sempre ignorei muitas coisas de vírgula. O Claudinei me corrigiu em várias passagens. Eu dei muito trabalho para o Claudinei. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou vendo a cara do Claudinei. O Claudinei ele teve muito trabalho. Então, é que o Claudinei é um rapaz formal. Um homem formal. Gosta das formalidades. Mas isso aconteceu com o Kerouac, porque a versão de On the Road, quando ela foi publicada, né, aí os editores eles formataram de outra maneira, com vírus, né, de uma maneira mais formal. E foi o que o Claudinei também falou assim, não, vamos colocar isso. Mas acho que a questão... Não, vejo que isso é importante, até por conta de facilitar. E, na verdade, eu não tive essa intenção, quero fazer um Não, na verdade, era uma experiência que se aproximou. A maior influência desse romance
ouvindo John Coltrane. Então eu colocava John Coltrane para tocar e eu seguia o fluxo das improvisações dele. Então, em alguns momentos ficou... Mas a questão da vírgula, hein? E como professor, isso é tema para várias aulas, né? Mas eu acho que é legal mesmo. Não sei, quando escrevo somente prosa, eu estou mais ligado na questão do ritmo mesmo, né? Ela me serve como questão rítmica, né? Sim. E aí talvez para a gente isso é muito mais tem muito é muito mais consciente do que quem vai ler, né? E isso muda, né? Sim, por isso que a questão das vírgulas tem, quando a gente vai dar aula, né? Tem a questão lá das vírgulas que são proibidas, tem aquelas que são obrigatórias, mas também aí tem um monte que são optativas, né? E aí cada autor... Tá ouvindo, Sr. Claudinei? Tanto que na poesia, né, eu não uso vírgula, é muito raro aparecer. Agora eu comecei um outro romance que é uma espécie de sequência das hienas. Esse será um pouco mais formal, terá um outro formato, com textos menores. O que acontece em Hienas, o primeiro capítulo, ele é muito denso, é um capítulo, acho que é o maior capítulo, né? Muito texto, e ele é muito denso porque ele busca tratar de alguns temas filosóficos, então pode ser mais puxado assim, mas depois os outros capítulos são menores e são mais fluentes, eu acho, não tem tanta... Não são densos, acho que em alguns momentos ou em algumas situações. Eu não sei o que falar desse romance. Eu acho que o Claudinei, como leitor, eu acho e editor, ele teria uma vem fazer uma participação especial, Claudinei? Vem? E como é que foi a experiência? Acho que é bem por aí. Claudinei Vieira, poeta, escritor, editor. Acho que é bem por aí. Acho que no começo do livro, acho que para um leitor desavisado, ele vai exigir bastante. Né? Então, o começo é bem denso, muito mas ao mesmo tempo, é que está uma graça. Mesmo nos momentos mais densos, mais pesados, mais prolixos, vamos dizer assim, tem uma fluência, tem um gosto de ler que é bom, a gente passa. Assim, e exatamente como você falou, passar desse primeiro período de coisa bem mais densa, tem uma narrativa. Depois não tem uma narrativa, tem mais conversas e discussões pela história. Depois tem uma narrativa, tem uma viagem. São várias viagens. E então você passa por esse momento e o resto do livro vai seguir, mas desde o começo tem uma fluência, tem um gosto de ler, tem uma facilidade de ler, mesmo nos momentos filosóficos da questão, é muito, muito bacana, muito gostoso. Tive muito prazer mesmo de editar esse livro, de revisar, apesar do trabalho que realmente tem, né? Isso com certeza. Não só as características pessoais de você como escritor, com suas especificidades, né, bem típicas de cada um, como você como pessoa, como autor, que eu tive que respeitar, sabe, o momento que quando não é para ter Bíblia, tinha que fazer esses momentos assim, mas e pelo tamanho também, isso também é uma coisa que eu gostaria de dizer, porque o momento atual da literatura brasileira cristã está passando igual pelo romance. A gente está sentindo falta de coisas mais densas, maiores, com mais fôlego. Né? E além da momento da poesia, o conto já não é mais o momento de conto brasileiro, atualmente, no meu ver. E ao mesmo tempo a gente está com falta de romancista, de romance mais fôlego. Então, para mim, o seu trabalho preenche esse momento de uma forma perfeita e de uma boa, extraordinariamente bem escrito. Então, bacana, legal. Agora, falando um pouco da história em si, é uma torre em ruínas, porque fala de um relacionamento, né, a doce, um casamento que se desfaz,
Mas junto com isso tem as outras relações de amizade. Então, um dos questionamentos do livro são as relações pessoais. Talvez Os seja... vínculos, né? O que se desgasta, o que faz. Então, e boa parte do romance acontece em movimento, é viagem de um lugar para o outro. Então, essa movimentação, ela também traz um pouco... Esse assunto eu conheço bem, né? Separações talvez seja a parte mais difícil mesmo de um fim de relacionamento, é isso, né? É o que a gente deixa com o relacionamento, né? Sim, alguns vínculos, às vezes, são quebrados naturalmente, né? Sim. Talvez seja uma das partes mais difíceis mesmo, né? De fim de ciclos, né? E eu tive consciência de que é um tema que já foi explorado pelos escritores, evidentemente. Agora, uma coisa também que eu coloco muito, principalmente no primeiro capítulo, essa ideia da poesia, né? Tem muitas conversas, né, filosóficas falando da poesia, falando dessa coisa toda. E aí vai indo essa coisa de poesia e vida, né? Essa experiência do criar e do viver, da experiência e tudo mais. E essa relação com o poeta Rimbaud, né? Então, justamente a hiena como um símbolo do oportunismo que todo mundo tem, que é próprio do ser humano, e até que ponto dá para se conter ou se controlar essa hiena que existe em nós, né? Então tem esse lado assim, de tentar descobrir um pouco mais do ser humano, de quem você é, ou quais são suas potencialidades diante de certas experiências. Legal. E como é que foi esse encontro aí? Como se deu? Bom, eu vou falar a minha parte. O próprio Ney postou no Facebook sobre a editora que estava aceitando originais, e daí eu olhei para ele e falei, não está aqui. Não sei se ele vai gostar ou não, mandei, né? Mas assim, sem achar que... Eu não botava muita fé. Eu não acreditava que poderia haver interesse da parte da editora para publicar esse livro. Aí ele me mandou um e-mail dizendo que gostei e achei original isso aqui, gostei da história, e foi, né? Aí vamos acertar, e isso foi tudo muito rápido, né? Isso. E é o quarto livro da Desconcerto. Quarto livro da Desconcerto, justamente por conta disso, da juventude da editora, né? E por estar onde está procurando coisas realmente bem diferenciadas, mais amplo possível, não só a poesia, que vai ser o eixo da editora, vai ser sem dúvida, mas quero sair, né? Não quero ser uma editora de poesia especificamente, como a Patois, uma enorme, belíssima editora de poesia que também publica outros tipos de coisa, mas não, quero variar bastante. Quando percebo um romance, justamente dentro da minha expectativa, né, de variar o mais possível, receber um romance tão bom, eu quero receber outro romance, a quase a mesma época, que não era tão bom. Não mesmo. Eu tive que descartar, e quando eu recebi esse aqui, cara, eu fiquei muito feliz. Aquela felicidade recíproca. Assim. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Foi bem na hora, foi bem no momento, foi perfeito, foi ótimo. Que ótimo. Então, sorte e vida longa a Desconcertos. Está recebendo originais ainda? Está recebendo, então tá tudo aberto. Vou deixar o endereço aqui por favor. Tá embaixo do vídeo, e o pessoal quiser, manda lá pro Claudinei. Claudinei ele tá sedento para novos originais. Sem dúvida. Poesia, romance, conto. Teatro, está sendo um sobre cinema agora. Estou sendo brasileiro um ensaio sobre cinema. Então, completamente aberto. Legal. Maravilha. O Claudinei tá virando sócio de sala de leitura aqui. Bom, obrigado, Claudinei. Hoje
É o dia da publicação oficial. O dia do lançamento, né? Por isso que o Claudinei está aqui. A gente está saindo daqui para ir lá para Patuscada. A gente está gravando no dia do lançamento. Eu vou editar na semana que vem. Quem se interessar, né, pelo livro, contatos aí com o Claudinei, com a editora. Vou deixar o link da editora também na descrição do vídeo. Vai ter um lançamento em Itatiba, semana que vem. Ah, sim. Depois também vai estar de você colocar. Isso, coloca na descrição do vídeo também. Tem todos os seus contatos. Então é isso, Matheus. Quero mais uma vez fazer um brinde à sua poesia e à sua prosa e agradecer a presença. Eu que agradeço aí por esse trabalho que eu acho de extrema importância, pela amizade, pelo teu trabalho como poeta, como crítico literário. Tem que investir nisso, né, na crítica literária, que é o que falta hoje em dia também, né, no Brasil, no cenário da literatura, principalmente crítica literária, resenhas, de muita importância. Muito obrigado, feliz com a sua presença aqui, e já te deixar o convite para quando for lançar o Mitos, voltar aqui para apresentar o livro. Voltaremos, porque a Marcela está aqui também. É verdade, hoje a gente tem plateia aqui. A Marcela, o Claudinei. Gostou do papo, gostou do Matheus? Clica no curtir, que isso é importante para a gente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Seus comentários. Deixe os comentários, façam os pedidos dos livros. Certo? Isso aí. Até. Cido terminou de fumar aquela ponta esquecida entre os livros, ouvindo Lou Reed, Satellite of Love, em meio à fumaça, o bagaço de seus olhos mergulhavam num torpor doentio. Tinha perdido o controle e tomava consciência do seu estado de inércia vegetal. Um verme preenchendo de vazio a sua cabeça de mamute. Não conseguia mais escrever, não conseguia mais sonhar, não conseguia mais tocar seu violão. Conversar não conseguia. Queria dar um tempo para a erva, mas não tinha força suficiente para abandonar o encanto.